Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que noite maravilhosa, irmão. Nós estamos na presença de Deus. Quem sentiu o toque do Espírito Santo nessa noite? Através da palavra de Deus, amém? Irmãos, vamos já fazer um minuto de oração para Jesus revelar mais e mais dos seus mistérios a nós, amém? Cante assim comigo. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Levanta as mãozinhas para os céus assim, ó. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Levante as mãos para os céus, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. De novo, eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Levante as mãos para os céus, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Comece dando glória, 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 glória. Mais alto, igreja. Jesus de Nazaré, Jesus forte, que venceu, ó Deus, a morte, venceu o inferno, venceu os leões, venceu Herodes, venceu, meu Deus, a cruz, venceu Satanás, venceu a doença, venceu a guerra, meu Deus. Ó Senhor da glória, nós estamos, meu Deus, clamando a Tua presença, clamando, meu Deus, a Tua grande, ó Deus, misericórdia. É a noite, meu Deus, o derramamento do Teu Espírito Santo. É a noite, meu Deus, e saímos, meu Pai, farto dos milagres, farto das bênçãos, farto da resposta, meu Deus. O Teu povo está clamando, o Teu povo está pedindo. Vem ouvir, Senhor, oração da Tua igreja, que está clamando aqui agora, meu Deus. Manda fogo do céu, vem derramar da Sua glória, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Ainda em pé, igreja, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia diz glória a Deus, aleluia, glória a Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, aleluia. Quem está aí com as mais de 2.000 promessas nesta palavra, né? Aleluia, tem mais de 2.000 promessas, descrita por Deus para aqueles que crê, né? Quem crê na palavra de Deus, a Bíblia diz que nunca será confundido. Glória a Deus, tremenda é a palavra de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a seguir até o 20. Aleluia, quem achou diz glória a Deus. Que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Pode, irmãos,
tomar os seus assentos e ovacionar o nome de Jesus Cristo com palmas bem fortes para glorificar o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, esta palavra ela é digna de toda aceitação. Nós temos o apóstolo Paulo em suas epístolas, aqui ao povo de Efésios, em escrita a este povo. Ele exorta este povo a tomar-se, a se aparelhar-se, a se colocar-se em posição de chamado de um soldado preparado para o Senhor. Ele disse: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Fortalecei-vos tomando a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a verdade é a couraça da justiça. Irmão, a palavra de Deus, ela é como um cobertor no dia de inverno. A Bíblia disse que Isaac, lá no livro de Gênesis, quando Sara tinha já falecido, a Bíblia disse para ele tomar e preencher a depressão que tinha pela ausência da mãe. Ele ia para o campo toda tarde orar. Ele ia toda tarde orar, buscar Deus, porque a oração, irmão, ela te faz uma pessoa revestida, ela te reveste contra as lutas, contra os problemas, contra as perseguições. A Bíblia disse que quando Pedro estava preso, lá no capítulo de Atos, a igreja orava por Pedro. A Bíblia disse que Herodes tinha se levantado para maltratar alguns da igreja, e lá a Bíblia diz que ele tomou o apóstolo Pedro como exemplo e encerrou, manietou no cárcere. E a Bíblia disse que lá em Jerusalém a igreja do Senhor levantava em oração. A oração, irmão, ela é revestimento, ela é a receita mais importante do cristão. A pessoa que não se aplica à oração, o crente que não vive de oração, está fadado ao fracasso, está fadado à dificuldade vir contra ele e conseguir lhe vencer, porque a oração é aquilo que nós falamos, é o refúgio. Olhamos para Jesus Cristo nas suas aflições, a Bíblia diz que tudo Jesus foi, em tudo ele foi provado, e a Bíblia diz que Jesus nas suas dificuldades, ele saía para orar, para buscar a Deus. A oração ela te reveste. Aqui Paulo ele deixa claro para nós como um soldado deve se vestir. Quando você vai para a batalha, quando o soldado ele se aparelha para um combate, ele não vai pela metade, ele não vai faltando os seus aparatos, as suas ferramentas. Ele vai para o combate firme e já com o alvo definido, com as ferramentas definidas para vencer aquela guerra. Para nós vencer a guerra, irmão, nós temos que estar preso no alvo que é Jesus Cristo. E a armadura de Deus que a palavra nos diz, ele não diz aqui apenas uma, né? Ele fala toda a armadura de Deus, toda. E aqui ele diz, mas que estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais poderei pagar todos os dardos do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Nós observamos aqui, irmão, que Paulo, ele direciona para esse povo de Efésios uma receita importante. Aqui, além da oração, tinha a meditação da palavra. Paulo, ele exorta Timóteo, dizendo: Timóteo, medita com fé, lá no capítulo de 2 Timóteo,
versículo 2, ele diz: medita com fé, capítulo 4 de 2 Timóteo, medita com fé, porque vai salvar a ti como tantos contradizentes. A palavra de Deus, ela é algo que nos direciona. O importante da conduta do cristão é ele saber aonde ele quer chegar. Aonde você quer chegar, minha irmã? Que trilho que você quer trilhar? Que trilho que você quer percorrer da fé? Paulo disse que lá no livro de Colossenses: eu prego a palavra de Deus, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho, porque estando em aflições muitas vezes, em cárceres, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela te direciona. Aqui nós temos a palavra de Deus como um dos itens para estar firmes. A oração, a Bíblia disse que Daniel orava, abria sua janela para Jerusalém e orava a Deus. Qual que tem sido a direção da sua oração? O seu tempo com Deus, qual que tem sido? Você tem reservado um momento com o Senhor para falar com Ele? Você tem usado esses métodos? Porque a oração é revestimento, a leitura da palavra você busca sabedoria, o jejum você busca poder contra a autoridade, contra a casta de demônios. Você tem aplicado diante de Deus esse método? Capítulo 4, versículo 2 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus jejuou e teve fome. Como você vai vencer? Porque, irmão, nesse tempo que vivemos, não há guerra só bélica, não existe a guerra bélica apenas, a guerra social, Hoje em dia, as autoridades estão tentando arquitetar vários métodos para diminuir o índice de dificuldade, o índice de guerra, mas não consegue, porque Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra o principado maligno. Se aplica na oração, se aplica no jejum, que Deus vai abrir os céus em seu favor. A igreja em Jerusalém, ela pôs-se em oração. A Bíblia fala do capítulo 10 de Atos de Cornélio. A Bíblia fala que Cornélio era homem que orava, ele estava já em 4 dias de jejum, e orando a Deus a hora nona, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu para Cornélio, e falou: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas foram recebidas diante do Senhor. É oração, o reino de Deus é tomada força. O cristão, ele tem que colocar isso diante dele. Mas o que está tomando a sua atenção, minha irmã, meu irmão, é o entretenimento. O que está tomando a tua atenção é ser propenso ao entretenimento, as coisas que te faz separar-se de Deus. O momento de se aplicar a Bíblia, o momento eu falo no contexto geral, o momento de se aplicar a palavra de Deus, se aplicar ao conhecimento. O que tem tirado você do alvo que é Jesus? O que tem tirado? A Bíblia fala no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 2, que o Espírito Santo falou com Paulo e Barnabé: Barnabé, aparte-se para a obra que vos tenho chamado. Mas antes disso, a Bíblia diz que Barnabé e Paulo estavam em jejum e oração. E aí o Espírito de Deus falou com eles. E apartando-se eles, a Bíblia diz que eles impôs as mãos sobre os irmãos e desceu para pregar para Pafos, E aí você vai lendo adiante, você vai vendo ali que Paulo desce, vai pregar. Eles encontram o procônsul Sérgio Paulo, e ali existe Elimas, o encantador, que Paulo tentava pregar e o diabo usava Elimas, e a Bíblia diz que Paulo tentava pregar e Elimas tirava a atenção do procônsul Sérgio Paulo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, no versículo 10, ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia,
inimigo da injustiça, eis que não verá mais a luz do sol. E a Bíblia diz que na mesma hora Elimas ficou a palpadelas procurando a quem guiasse, e creu maravilhado proncônsul. A oração te faz chegar perto do Senhor, é ousadia. A Bíblia disse que eis que vos dou poder para expulsar toda a força do maligno, e nada vos fará mal algum. A chave do cristão é a oração. Só vai pular a muralha quem tiver na oração, quem tiver aplicado diante de Deus o coração no jejum. A cidade de Nínive se lançou em jejum. A Bíblia disse que capítulo 3 de Jonas, Deus falou com Jonas, e Jonas foi pregar em Nínive e disse: olha, se arrependeis, porque Nínive não vai mais subsistir, porque o Senhor eis de lançar sobre Nínive as suas mãos. E a Bíblia disse que o povo de Nínive caiu em jejum, em pano de sacos, até os animais jejuaram. Irmã, para você vencer a sua luta, porque muitos irmãos têm reclamado: está difícil, a guerra está demais, não consigo, até mesmo ter os seus momentos com Deus, em oração na sua casa, fechando o seu quarto, fechando ali os seus aposentos. É uma guerra no lar, na família, você está sendo atingido, porque as armaduras de Deus está colocada de lado. A Bíblia diz: orai tempo e fora de tempo. Para vencer as lutas, irmão, não tem outra receita. Pode colocar o i no pingo e no j, se não colocar-se ante oração, não vai vencer o maligno. Não vai vencer a guerra. Jesus é nosso exemplo de fé. E aqui ele diz mais: tomando sobre tudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você já percebeu que muitas pessoas só reclamam? Se nós formos olhar para a palavra de Deus, observamos que todos os heróis da fé colocaram-se de pé. Com fé diante o Senhor. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, irmão, a Bíblia diz que Jefité venceu, que Gideão com seus 300 conseguiu romper. Davi com 16 anos, pela fé ele derrubou, foi uma ursa e um leão. A fé, irmão, é tudo. Jesus sempre falava: seja conforme a vossa fé. Jesus sempre pregava. Você pode ler a Bíblia, nos evangelhos, sempre o contexto de Jesus foi fé. Sempre foi fé. Olha a fé do centurião. Não precisou nem Jesus ir na casa dele. Jesus deu uma ordem no mundo espiritual. A Bíblia diz que aquele jovem que estava, o jovem que serviu o centurião, na mesma hora ficou limpo. E Jesus falou: olha, nem vi tanta fé assim. Nem precisou ir na casa do rapaz. Você está aqui na igreja, irmão, você tem que ter fé que Deus está visitando o seu lar. Você tem que ter fé que Jesus está rompendo as muralhas, quebrando os embaraços, abençoando a sua casa, repreendendo a miséria, o mal, as enfermidades, visitando o seu filho, a sua filha, tirando do perigo e do mal. Oh, glória a Deus! Palmas bem alegres para Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha! Oh, maravilha dos céus! Glória a Deus! É esta a vocação de Deus para conosco. É esta a vocação do Senhor. A Bíblia fala que Pedro e João, subia a hora nona para orar.
e está achando que eles receberam lá foi má notícia, e eles se alegraram porque Jesus fez um grande milagre lá. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, não tem moleza. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes têm dificuldade de entender os mistérios de Deus, e a palavra de Deus, ela é simples em nos dizer. A palavra de Deus, ela já nos diz tudo aquilo que nós devíamos saber. Paulo diz aos Colossenses: buscai o conhecimento, o entendimento. Quem tem mais conhecimento, reparte para o que não tem. Essa palavra, irmão, ela tem um poder extraordinário. Começa a usar a palavra a seu favor. Começa a profetizar na sua vida o melhor. A Bíblia fala, irmão, que da mesma boca não sai água doce nem água salgada. Nós temos que ter a posição diante de Deus. Se você colocou diante do Senhor um propósito, que Deus vai salvar a sua família, continua nesse propósito. Não mude a posição da língua. Se Deus falou que vai salvar, Deus vai salvar, porque Ele é fiel para os que crêem. Aleluia! Deus é tremendo para os que crêem. Glória a Deus. E diz mais: estáis cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O apóstolo Pedro diz: o Senhor revestiu nossos lombos do nosso entendimento. Esta exortação de Paulo, sobretudo, observamos, irmão, que a mais abaixo ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. E até por ele, falou: por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. É vigiando. A Bíblia fala das 5 virgens loucas, das 5 prudentes, que uma estava preparada e a outra estava cochilando. A Bíblia fala: orai para que a fuga não seja no inverno, né? Porque no inverno o povo costuma entrar debaixo da coberta, né? A semana passada Deus usaram o irmão Fernando, que às vezes tem gente que ora até com a perna em cima da cama, né? Tanta dificuldade no inverno que tem, mas está buscando a Deus, né? A Bíblia diz que da fraqueza tiramos a força, sim ou não? Né? A Bíblia diz que o poder de Deus opera, aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, e assim, o apóstolo Paulo, ele diz, né, que a gente tinha que revestir para estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Satanás, a Bíblia fala que ele é um ser astuto, que nós devíamos vigiar todos os tempos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia diz: ai dos que habitam da terra e no mar, né? O céu jubila, porque eu vi Satanás descer a vós com grande ira. Então, irmão, a luta está travada, a batalha está travada, a guerra é terrível, mas temos que perseverar diante de Deus. Não larga a bandeira, não larga a posição de servo. A Bíblia diz, Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
que o fim do fim do mandamento é esse, diz Paulo, né? Uma boa consciência e um coração puro. Você tem uma boa consciência de Deus como cristão? Você tem orado um pelos outros? Você tem sido um servo fiel? Porque muitas pessoas ainda não entenderam o contexto de buscar a Deus. Nós somos servo, o evangelho é de Jesus, foi Ele que criou, é dele, não é nosso, né? O evangelho, irmão, a Bíblia diz que é poder e salvação para os que crê. O evangelho, ele não é para promover celebridades. O evangelho não é para você ser um astro do gospel, não, isso aí não tem nada a ver com a palavra. O evangelho é poder e salvação para os que crê. Paulo falou, eu carrego meu corpo as marcas de Cristo. Quando esta casa terrena me desfizer, tem um edifício preparado por Deus, não por mãos humanas. Aleluia, né? O evangelho de Deus, ele entra para mudar. Você pode ver, hoje em dia a gente tem um monte de instituição de caridade, tudo que você vê aí na sociedade, para tentar ressocializar. E a Bíblia, ela é tão poderosa, que aonde o evangelho entra na cadeia, ele transforma o preso, ele transforma o viciado, ele entrega para a família restaurado, ele transforma. A igreja evangélica trabalha mais com o Estado, porque a palavra de Deus é tremenda. A Bíblia disse, Romanos 1,16, né? Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder e salvação para os que crê. E Deus chama para esta responsabilidade. Você está com a palavra de Deus diante de ti, como Timóteo? Paulo chamou Timóteo no capítulo 4, nós somos dispenseiros do Senhor. 1 Coríntios 4, nós somos dispenseiros, a função do dispenseiro é lá na dispensa pegar e entregar. Você tem na dispensa o que o Senhor tem exigido de você? Tem azeite na botija? Paulo diz, o bom obreiro aprovado por Deus não tem que se vergonhar que maneja a palavra da justiça. Capítulo 18, 24 de Atos, a Bíblia diz que Apolo era varão eloquente e poderoso nas escrituras, e fervoroso de espírito. Deus chama e capacita. Paulo dá aqui a receita, hein? Aqui é a receita. Essa receitinha aqui tem que estar todo dia em prática. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa palavra, irmão, que vai libertar a sua família. É esta palavra em ti, que vai fazer aquela vizinha que te olha e que não crê no Deus que te serve, ser alcançada pelas mãos de Deus. Esta palavra, irmão, que debochada por muitos, vai fazer efeito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela faz efeito, né? Não volta vazia. É tremenda a palavra de Deus. E temos aqui a outra receita, que é o jejum. A Bíblia fala que aquele jovem chegava até Jesus e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, né? A Bíblia diz que o jovem caiu, outra hora caía na água, outra hora caía no fogo, era uma luta para a família. Jesus estava lá na cidade e o homem levou o jovem lá para Jesus curar. Mas antes tinha deixado para os discípulos não deu conta. Aí foram perguntar a Jesus, mestre, mas por quê? Falou, mas esta casta de demônios não sai a não ser coração em jejum. Eu já vi pastor cair demônio, mandar chamar o SAMU. A oração, irmão, ela é tremenda. A oração é tremenda. As castas de demônios não resistem ao poder de Deus. Então são os 3 princípios do cristão. É a leitura intermitente da palavra, a oração e o jejum, que faz vencer. Nós somos apenas aqui nessa terra, irmão, embaixador.
Nós somos apenas viajantes que viemos para um propósito de fazer a vontade de Deus e cumprir o seu chamado, de cumprir a vontade do Senhor Jesus. Amém?